Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de funções e hoje nós vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na aula anterior, que são as propriedades da função de segundo grau. Bem, então vamos lá, mas não esqueça de fazer a inscrição no nosso canal, gente. Isso ajuda muito o nosso projeto de ensino a atingir mais pessoas e melhorar a educação do nosso país. Vamos lá? Determinar o valor máximo da função. Lembrando que sempre quando a gente fala em máximo ou mínimo, nós estamos nos referindo ao vértice da função. Além disso, pede para esboçar o gráfico. A primeira coisa que nós vamos fazer é sempre achar as raízes. Então nós vamos aplicar a Bhaskara, né? Isso nós temos na aula de equação do segundo grau, é só voltar lá e assistir. Então nós vamos aplicar a Bhaskara, achar as raízes, né? E nesse caso dessa equaçãozinha aqui, as raízes são -1 e -3. Bem, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos achar as coordenadas do vértice. O x do vértice é -b sobre 2a. Então nós temos aqui, ó, o b é -4. Então nós vamos ter assim, ó, menos da fórmula, tá aqui, com o valor de b, que é -4, dividido por 2 vezes o a. O a, nesse caso, é -1. Menos com menos dá mais, né? Então aqui ficará mais 4. E aqui embaixo dá -2. Então nós temos mais 4 dividido por -2 dá -2. Porque mais com menos dá menos. Lembrando que vocês também podem fazer a média aritmética dessas raízes. Ó. Se eu quiser saber o x do vértice, é só somar essas duas raízes aqui dividido por 2. Ó. -1 mais -3 dividido por 2 dá -2. Agora nós vamos calcular o y do vértice. Se vocês quiserem calcular o y, pode ser de duas maneiras. A primeira seria substituir esse valor -2, que é o nosso x do vértice, na funçãozinha. Então, se a gente substituir o x do vértice na função, nós vamos ter o y do vértice. Então, esse ponto aqui vai ser o -2, que é o x do vértice, com 1, que é o y do vértice. Mas nós também podemos fazer, de uma forma bem simples, menos delta sobre 4a. Então, esse aqui vai ser o nosso valor máximo, tá, gente? O nosso ponto de máximo, que é exatamente o vértice da função. Então, para esboçar o gráfico, nós precisamos saber de 3 coisinhas básicas. A primeira é a nossa concavidade. Como o nosso A é negativo, nós temos que desenhar a curva voltada para baixo, tá? Depois a gente precisa saber do termo independente e das raízes, porque aí a gente vai ter assim, ó, gente. As raízes que nós acabamos de calcular aqui, que é -1 e -3 lá em cima, vão ser os pontos onde a nossa curva vai cortar o eixo do x. E o vértice, que é o termo independente de -3, vai ser exatamente o ponto onde ele vai cortar o y. Então nós temos que ter aqui em mente 3 ideias básicas. A primeira é a concavidade, se a boca voltada para baixo ou para cima. A negativo, boca voltada para baixo. Valores de raízes, onde corta o x. E o termo independente, nesse caso -3, que é onde corta o y. Só para lembrar que as raízes dessa função são calculadas pela fórmulazinha de Bhaskara, que é -b, mais ou menos a raiz quadrada de b2, menos 4ac sobre 2a, onde o que está aqui dentro da raiz é o nosso delta, ou seja, o delta é b2 menos 4ac. Se nós tivermos esse resultado aqui de dentro, 0, ao somar e diminuir, nós vamos obter 2 valores iguais, ou seja, nós vamos ter 2 raízes idênticas. Quando a gente tem o resultado aqui de dentro dessa raiz positivo, ao somar esse valor positivo e diminuir esse valor negativo, obrigatoriamente nós teremos 2 resultados diferentes, ou seja, 2 raízes diferentes. E quando a gente não tem aqui um número positivo nem 0, nós temos aqui dentro um número negativo, eu não tenho raiz quadrada de um número negativo, não posso extrair raiz quadrada de um número negativo. Logo, eu não vou ter raiz real. Então, nesse exemplo aqui, ó, qual o valor de b para que f de x tenha 2 raízes reais? Então, nós temos aqui, gente, ó, uma incógnita b. Nós temos o valor de a, nós temos o valor de c, mas nós não sabemos o b. Mas a gente sabe que para ter 2 raízes iguais, o nosso delta tem que ser 0. Quando eu somar 0 ou diminuir 0, esse resultado não vai mudar, vai ser sempre igual, ou seja, nós vamos ter 2 raízes iguais. Como o nosso delta é b2 menos 4ac e o b é b mesmo, né? O a sendo 2 e o c sendo 5, vamos substituir aqui, ó, trocar o a por 2, o c por 5 e calcular o delta, que tem que ser 0.
4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5, 40. Vou passar o 40 para o lado de lá, né? Vou extrair a raiz de 40, vou fatorar e vou ter o resultado de B, que é 2 raiz de 10. Ok, gente, vamos ficando por aqui e até a próxima aula, onde a gente vai trabalhar com mais exercícios, tá bom? Então, grande abraço e não se esqueça de apoiar o nosso projeto de ensino. É só fazer a inscrição aqui no nosso canal, tá? Então, te aguardo na próxima aula.